Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio temos 3 temas. Primeiro, o IRS, com a proposta do Governo que prevê descidas para os primeiros 8 escalões. Depois vamos à Cimeira da NATO, ou a Cimeira de Donald Trump, como lhe chamou o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Finalmente, o preço das casas, que deu um salto histórico nos primeiros 3 meses do ano. De seguida, falo com a Filomena Lança, o Paulo Ribeiro Pinto e o Paulo Moutinho. Esta é a Soma dos Dias. O Governo apresentou nesta semana a proposta de redução do IRS. É um pacote de 500 milhões de euros, com descidas entre 0,4 a 0,6 pontos percentuais nos primeiros 8 escalões do imposto. A Filomena Lança acompanha estes temas fiscais. Olá, Filomena. O Governo quer repetir, no fundo, a fórmula do ano passado. Fica mais ou menos semelhante. Significa que os reembolsos no próximo ano também poderão, de alguma forma, ser menores, como aconteceu neste ano? Olá, Hugo. Sim, é como dizes, a fórmula é semelhante à que ocorreu no ano passado. A ideia é que em setembro se sinta já no bolso dos contribuintes esta redução, agora anunciada, e o Ministro das Finanças já disse que seria com retroativos a janeiro. Ou seja, nessa altura serão publicadas novas tabelas de retenção na fonte, será feito o acerto com os valores que, entretanto, os contribuintes retiveram a mais. Neste momento ainda não é possível saber exatamente qual será a poupança mensal, porque não conhecemos estas tabelas de retenção, mas já é possível ter uma ideia da poupança anual. Agora, de que forma é que isto se vai refletir no final, no próximo ano, quando for efetuada a liquidação do IRS? É bem provável que haja uma redução dos reembolsos, na medida em que a ideia é aproximar cada vez mais o imposto que é retido mensalmente daquele que efetivamente os contribuintes têm a pagar. E, portanto, este ano já aconteceu, é muito possível que no próximo ano ocorra exatamente a mesma coisa. Estamos a falar de um pacote de 500 milhões de euros e agora, Paulo, convido também a juntar-te aqui à conversa. No fundo, parte disto regressa aos cofres do Estado, naturalmente. Sim, olá. Eu acho que primeiro é preciso explicar mais ou menos quanto é que estamos a falar. São 500 milhões de euros, é menos do que 0,2% do produto interno bruto esperado para este ano. Portanto, não estamos a falar de uma magnitude em termos da economia que seja relativamente expressivo. O que de facto é de esperar é que parte deste alívio que acaba por ficar no rendimento disponível das famílias vá para o consumo dessas mesmas famílias, consumo esse que pode ser em bens ou serviços e que, portanto, o Estado acabará por arrecadar. Isto tem um efeito multiplicador que não interessa agora entrar em grandes detalhes, mas que acabará por regressar aos cofres públicos por via dos impostos indiretos, sobretudo. Estamos a falar do IVA, por exemplo, mas também outro tipo de impostos, o ISP, por exemplo, se as pessoas optarem por se deslocarem mais de carro porque têm mais rendimento para isso, ou se forem mais vezes ao cinema ou ao teatro. Portanto, tudo isto é mais consumo que se espera que venha a ser alavancado nestes 500 milhões de euros. Quando falamos de 500 milhões de euros, estamos a falar no agregado do conjunto. Portanto, é muito dinheiro, mas também são muitos contribuintes que depois, dependendo de caso para caso, sentem diferentes alívios. E que só será definido com maior detalhe quando conhecemos as tabelas de retenção. Vamos agora à Cimeira da NATO. O encontro resultou na decisão dos países da Aliança Atlântica em, a prazo, aumentarem os gastos em defesa para 5% do produto interno bruto. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse mesmo que esta foi a Cimeira de Trump. Paulo, é uma descrição acertada? Será uma descrição acertada, acho que sim, porque Donald Trump chegou a esta cimeira vitorioso, saiu desta cimeira vitorioso. Chegou vitorioso por 2 razões principais. Primeiro, porque conseguiu, praticamente na véspera, o que ele chamou de acabar com uma guerra de 12 dias entre Israel e o Irão, e portanto isso é uma vitória da administração Trump, mas por outro lado conseguiu uma coisa que mais nenhum presidente norte-americano conseguiu na história, desde o final da Segunda Guerra Mundial e durante todo o período da Guerra Fria, que foi obrigar os restantes Estados-membros da Aliança Atlântica a aumentarem os gastos, a despesa em defesa, seja ela material ou por via de contratação de recursos humanos, etc.
E isto de facto é uma vitória de Donald Trump. E pergunta-se, mas isto é uma vitória de facto ou uma vitória que pode ser conjuntural? Pode ser conjuntural porque em 2020... o documento final da Cimeira da NATO, que decorreu nos Países Baixos, tem um ponto, um dos 3 pontos essenciais, mas um deles é a dizer que em 2029 pode ser ativada uma espécie de uma cláusula de revogação da meta dos 3,5% de despesa até ao final da década. Que é a meta intermédia. Que é uma meta intermédia, sim. Depois até 2035 teremos de chegar aos 5% de despesa em percentagem do PIB. Mas o que essa cláusula diz, basicamente, é se nesse período, se em 2029, nós tivermos uma alteração significativa da estrutura geopolítica ou do contexto de guerra ou de paz, dependendo de que lado estamos a falar, mas se tivermos uma alteração bastante significativa, as metas que foram acordadas, os tais 3,5% até essa data, podem ser alteradas, e podem ser alteradas para cima ou para baixo. Há um contexto importante nessa altura. Donald Trump já não estará na Casa Branca. Já não terá de fazer a pressão, ou já não o bullying que muitas vezes se refere ao presidente norte-americano sobre os restantes aliados desta aliança. Portanto, temos aqui é uma cimeira de Trump, com vitórias de Trump importantes, mas que não foram assim tão escritas na pedra como às vezes se pode pensar, porque isto ainda pode mudar muito. Mas ainda assim podemos pensar que esta cimeira marcou de alguma forma um ponto de viragem, digamos assim, da NATO? Sim, marcou um ponto de viragem, porque temos aqui 2 circunstâncias. Além de aumentar a despesa em defesa, a União Europeia é um projeto de paz, sempre foi constituído como um projeto de paz, e de repente nós temos a União Europeia como um projeto de paz armada, ou se quisermos uma forma preventiva de evitar a guerra. O que acontece é que isto é a primeira vez que tal ocorre depois da pós-Guerra Fria, portanto estamos a falar do início dos anos 90, em que a Europa opta por um rearmamento substancial, e estamos a falar sobretudo da Alemanha, que sempre teve a sombra, o fantasma do rearmamento pós-Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e depois até durante a fase da Guerra Fria, e a Alemanha sempre teve muitas reticências em aumentar a capacidade militar do país. E a Alemanha foi dos primeiros países a dizer, dentro da União Europeia, que sim, que ia fazer um investimento substancial em equipamento de defesa e no investimento nas Forças Armadas. Portanto, poderemos dizer que temos um pré-cimeira de Haia e um pós-cimeira de Haia, se quiseres, sim. Mas a cimeira fica também marcada pelas declarações que deram nas vistas do secretário-geral da NATO, Mark Rutte. Mark Rutte, sim, tivemos ali uma gafe, eu escrevi um artigo no Jornal de Negócios chamando-lhe o Ruttegate. Se calhar foi um bocadinho exagerado, mas o que aconteceu foi que houve uma troca de mensagens entre Mark Rutte, o secretário-geral da NATO, e o presidente norte-americano Donald Trump, através de uma rede, e Donald Trump decidiu divulgar publicamente toda a mensagem, em que havia um tom bajulatório de Mark Rutte em relação a Trump, e dizia mesmo que os países da União Europeia vão pagar à grande, referindo-se à tal meta dos 5% de despesa do PIB, vão pagar à grande, e que a vitória, estou a citar de cabeça, e que a vitória será sua, de Donald Trump. Que eu me lembro nunca, quer dizer, podem ter sido trocadas muitas mensagens entre secretários-gerais da NATO e presidentes dos Estados Unidos, mas nunca foram divulgadas. Pior do que isso, Mark Rutte, depois questionado sobre essa questão, ele disse: não tenho nada para esconder, não há aqui nada de privado que não possa ser divulgado. Nós já temos algum histórico sobre políticos holandeses que... enfim, tem algumas gafes interessantes. Nós, se calhar todos nos lembramos de Dijsselbloem, quando disse que os países do Sul gastavam todo o dinheiro em mulheres e vinho. No tempo da intervenção da Troika, sim. Exatamente. Portanto, é um histórico já longo de gafes de políticos holandeses ou neerlandeses. E ele depois teve ainda um segundo momento de uma nova gafe,
em que foi interpretado como ele estando a chamar daddy ao presidente norte-americano. Quer dizer, essa frase, o daddy, tem um duplo sentido na língua inglesa e, portanto, pode ser o daddy de o pai de todos nós ou o daddy, enfim. Mas tudo isto causou estranheza e eu não lhe chamaria uma excentricidade política, porque estamos a falar de diplomacia. A diplomacia tem de ser sempre algo considerado sério, não é? Agora, a questão é... nós temos de ser... não estamos a falar de amigos, estamos a falar de aliados. Ser amigo é uma coisa, ser aliado é outra. O compromisso é muito diferente. O compromisso de um aliado é um compromisso que vai para além das amizades, e Donald Trump já nos habituou que é muito amigo de magnatas e que vê as relações como quase mercantis. Neste caso, ele não pode ver uma relação de aliados, sobretudo aliados militares, como uma relação mercantil, como ele tem visto até agora. Mas enfim, Donald Trump já nos habituou a algumas figuras diferentes daquilo que nós estávamos habituados a ver na política. E que continuaremos a acompanhar. Com certeza. E agora, o preço das casas. Nos primeiros 3 meses do ano, o preço das casas deu o maior salto de sempre, disparou mais de 16% face ao mesmo período de 2024. A transação média vale agora para cima de 230 mil euros. Comigo está o Paulo Montinho, editor executivo de negócios. Viva, Paulo! A garantia pública pode de alguma forma estar relacionada ou ter influenciado esta subida, esta evolução? Viva! Efetivamente temos aqui pelo menos uma coincidência temporal que não nos parece ser apenas uma coincidência. Nós temos de olhar para esta forte subida do preço, do índice de preço das casas, que foi revelado pelo INE, com 2 pontos. O primeiro é o subjacente a isto tudo, que é o contexto de taxas de juros, e é muito relevante, e não podemos nunca dissociar a evolução dos preços das casas daquilo que são as condições do mercado. Nós sabemos que durante os últimos 1 ano e meio, 2 anos, tivemos um BCE ativamente e muito rapidamente a subir a taxa de juros de referência, tentando aqui estancar a escalada da inflação, e o que temos vindo a assistir nos últimos meses, já lá vão uma série de cortes consecutivos, é uma baixa dessa mesma taxa de juros, que leva a que os indexantes de mercado, as Euribor, que as pessoas conhecem como indexantes dos seus créditos à habitação, tenham passado de cerca de 4% para menos de 2%. Este é um primeiro fator que suporta esta forte subida que nós assistimos neste índice de preço das casas. Agora, a realidade é que esta tendência de baixa de juros já era uma realidade no 4º trimestre do ano passado, e não tivemos um salto assim tão forte. Neste primeiro trimestre, além desta baixa taxa de juros, temos então a entrada em vigor oficial, digamos assim, da garantia pública que foi criada pelo governo para ajudar os jovens. É verdade que a garantia começou nos últimos dias de dezembro, mas efetivamente as pessoas e os jovens só começaram a fazer uso e a recorrer aos bancos a pedirem esta garantia já durante o mês de janeiro, e nós fomos vendo isso, fomos acompanhando isso no negócios, com os vários bancos, os principais bancos, a sublinharem a corrida a que estávamos a assistir, com muitos pedidos. Nem todos terão sido validados, nem todos terão já resultado em aquisições efetivas de imóveis, mas vemos esse movimento. E obviamente que estes jovens estão a ter um peso no mercado de crédito, que nós sabemos que o mercado da habitação em Portugal move-se muito pelo crédito. A aquisição é feita essencialmente com financiamento bancário. E nós temos dados que nos mostram isso. O Banco de Portugal vai-nos mostrando que os jovens representam cerca de metade de todo o crédito à habitação que é pedido em Portugal. Ora, se eles já têm este peso enorme no crédito à habitação, se existe esta medida que lhes permite obter a totalidade financiar a totalidade do valor da aquisição, sim, há aqui um movimento
que justifica pelo menos parte desta escalada dos preços das casas. E depois recordar aqui que, além deste benefício que existe para os jovens com esta garantia pública que foi criada, nós também já temos outro que já vem desde agosto do ano passado, que foi a questão da isenção do imposto de selo e do IMT, nomeadamente do IMT, que tem muito maior peso, ou seja, há aqui uma série de barreiras que foram eliminadas para que os jovens possam comprar casa. Esbarramos num ponto, facilitamos o financiamento, reduzimos os impostos que estas pessoas têm de pagar, mas não temos mais casas no mercado. Logo os preços naturalmente vão aumentando com o aumento da procura e a manutenção da oferta aos mesmos níveis ou até a diminuição da oferta. Agora, olhando para o futuro, o que é que podemos esperar para a evolução do preço das casas em Portugal? Bom, nós ao longo dos últimos anos o que temos visto é que vários intervenientes, tanto regulador como banqueiros, têm vindo a dizer que os preços das casas já subiram muito, que já seria difícil que continuassem a valorizar. A questão é que a realidade está a provar-nos exatamente o contrário. Nós tivemos referências por parte do Banco de Portugal aqui há uns anos de um alerta para bolhas no mercado imobiliário. Essas referências até desapareceram dos últimos relatórios. E o que nós vemos é uma subida continuada dos preços das casas, generalizada. Obviamente, já nem falamos só das grandes cidades de Lisboa e do Porto. Vemos uma subida generalizada. As zonas limítrofes destas grandes cidades também com fortes aumentos. E o que é que se perspectiva? Perspectiva-se que a tendência continue. E é exatamente isso que os vários analistas que olham para o mercado imobiliário nos dizem. Os indicadores, todos eles, mostram que vamos continuar a ter aumentos de preços das casas. Porquê? Os volumes de nova concessão de financiamento para a compra de habitação própria e permanente, nomeadamente, continuam altíssimos. Nós estamos a ter uma média mensal desde o início do ano acima de 1.500 milhões de euros de financiamento para estas casas. Obviamente a banca também quer que isto aconteça, porque a banca, lá está. É o negócio deles. Tal como os juros desceram, a forma de compensar uma baixa de juros é ter mais crédito, ter mais volume. Logo, todas as facilidades, se é uma palavra que podemos usar, facilidades dentro do rigor que se exige na concessão de financiamento, os bancos querem que isto aconteça. E outro indicador muito relevante para aquilo que serão os preços mais à frente, tem a ver com as avaliações que são feitas no momento em que é pedido um financiamento, aquilo que é conhecido como a avaliação bancária das casas. O que nós temos visto é, mês após mês, valores sempre a subir. O último dado que é conhecido revela que em maio nós tivemos um aumento de 20 euros por metro quadrado na avaliação bancária. Estamos a falar de 1.886 euros de preço de metro quadrado a nível nacional, porque depois temos geografias em que estes valores são o dobro ou o triplo, quase o triplo. Estamos a falar de 1.886 euros por metro quadrado, o que é nada mais, nada menos do que um recorde. E isto é o que nós vamos continuar a ter, pelo menos nos próximos meses, porque os vários fatores que impulsionam este mercado estão todos ativos, estão a carburar, digamos assim, e há um que não está, que é o da oferta. Paulo Moutinho e o preço das casas. Obrigado, Paulo. Agradeço também ao Paulo Ribeiro Pinto e à Filomena Lança. Terminamos assim mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.